a harmonização facial, que tem ganhado cada vez mais espaço aí no mercado. As pessoas têm buscado por essa novidade. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a cirurgiã dentista e especialista em harmonização facial, a Israela Macena. Doutora, seja bem-vinda ao Tom Maior. Muito obrigada, é um prazer enorme estar participando desse programa tão consagrado, né? E vai ser um prazer enorme poder levar cada vez mais informação sobre esse assunto que tem se tornado cada vez mais popular, em meio à mídia e tudo mais. Com certeza, e as dúvidas vão surgindo aqui, viu, doutora? Porque é um assunto que está se popularizando, né? A gente vê muitas postagens nas redes sociais, nas mídias também, mas existem ainda muitas dúvidas a respeito. Eu já começo te perguntando, a harmonização facial, algumas pessoas falam que a harmonização não é assimetria. Você pode explicar para a gente o que seria isso? Na verdade, o que acontece? A harmonização facial ela é um conjunto de procedimentos que possuem indicações individualizadas, porque cada paciente tem uma face, que visa corrigir pequenas assimetrias ou deformidades, ou de repente até problemas, né, em relação ao processo de desenvolvimento mandibular, maxilar, zigomático da face do paciente. E aí, criou-se um mito em torno dessa questão da simetria, de que a harmonização facial, na verdade, ela é a busca pelo perfeccionismo da face, dos pontos cada vez mais simétricos. Só que essa não é uma realidade, né? A beleza em si, ela vem desse leve desequilíbrio, só que os desequilíbrios mais acentuados, a harmonização facial visa corrigir para poder gerar um equilíbrio maior na face do paciente. Doutora, e aí, qual que é a diferença entre harmonização facial e ortofacial? Bom, a harmonização facial, ela é um processo estético que envolve tecidos moles da face, né? Preenchimento de malar, contorno do ângulo mandibular, preenchimento labial, botox, isso tudo envolve a harmonização facial. Essa questão da orto, ela envolve a parte odontológica, né, que envolve aí o processo de movimentação dentária, e a gente precisa entender que a movimentação dentária, ela não repercute somente na estética do sorriso, ela acaba repercutindo também na estética da face. Então, tem a ver com a projeção do lábio superior, projeção do lábio inferior, projeção do mento. Então, isso tudo a ortodontia, ela trata. Então, existe esse processo de harmonização ortodôntica, né? Que visa trabalhar essa parte odontológica, mas levando em consideração a estética como um todo do paciente, porque isso acaba repercutindo no visual geral da face do paciente, não somente na questão dos dentes. Doutora, mas não precisa necessariamente fazer a orto? A pessoa ela pode optar por fazer só o procedimento da harmonização facial sem a orto, ou não? São duas coisas que precisam caminhar juntas. Isso depende muito do caso do paciente, mas normalmente o paciente que tem repercussões estéticas labiais, nesse terço médio, nesse terço inferior, na verdade, de face, quando a gente percebe que há uma discrepância muito grande, a indicação é que esse paciente passe por um tratamento ortodôntico previamente, para que ele sim consiga enxergar um resultado em relação à estética dele. Porque se pegar simplesmente um paciente que tem uma indicação de tratamento ortodôntico e avaliar esse paciente de uma maneira muito aleatória e simplesmente fazer aplicações de ácido hialurônico na face desse paciente para tentar equilibrar, vai haver um momento da vida desse paciente em que esse desequilíbrio vai acabar ficando até maior. Então, se o paciente tem indicação de tratamento ortodôntico, ele precisa fazer esse tratamento previamente a qualquer tipo de procedimento estético,
que envolva o terço inferior da face. Doutor, o pouco que eu li a respeito disso, porque existem muitas coisas a respeito da harmonização facial, né? Mas o pouco que eu li, eu consegui perceber que fala-se muito que em alguns procedimentos se usa toxina botulínica ou então o ácido hialurônico, né? Qual que é a diferença deles e quem que escolhe? É o paciente ou o profissional? Não. São produtos diferentes com indicações diferentes. A toxina botulínica a gente utiliza para trabalhar correções e processo preventivo de rugas, né? Que são aquelas linhas de expressões que aparecem com o decorrer da vida, aquela movimentação exacerbada da região da testa, da região dos olhos. Então, a toxina botulínica, a gente faz a aplicação pontual de acordo com a cinética, de acordo com a mímica facial do paciente, e a gente consegue deixar um olhar mais elevado, a sobrancelha um pouquinho mais arqueada, e aí esse paciente, durante um determinado período, ele não faz esse movimento, né, de contração nessa região temporal. E isso acaba prevenindo aquelas ruguinhas estáticas que acabam surgindo com o passar dos anos quando o paciente não faz a aplicação da toxina botulínica. Quando a gente está falando de preenchimento, no caso de volume labial, preenchimento dessa região do bigodinho chinês, que é conhecido assim popularmente, ou quando o paciente tem indicação de uma projeção malar ou de uma projeção de mento, aí nesse caso a gente está falando de volume. Aí a gente vai fazer o uso do ácido hialurônico. E o que determina o uso desses dois produtos é a indicação do paciente e a análise que a gente faz da face desse paciente e, claro, a gente leva em consideração o que o paciente de fato busca. Mas são produtos diferentes indicados para procedimentos diferentes. Nós estamos conversando com a doutora, cirurgiã dentista e especialista em harmonização facial, doutora Israela Macena. Doutora, e qual que é o procedimento mais procurado pelas mulheres? Olha, engraçado porque isso varia muito de acordo com a estação do ano também. Aqui no Rio, quando a gente está num período mais frio, as mulheres tendem a buscar mais pelo cuidado com a pele, né? Então, hoje a gente tem um tratamento super eficaz, que é novo na harmonização facial, que se chama Protocol. Então, no inverno, é um dos tratamentos mais procurados, porque ele tende a tratar rugas estáticas, ele trata cicatrizes de acne, ele trata melasma. Claro que para cada paciente a gente usa um protocolo diferente. Então, é muito variável, mas no verão, a busca maior tem sido pela toxina botulínica, que é o Botox, né, mais conhecido popularmente com esse nome, e o preenchimento labial. São os 3 procedimentos mais procurados pelas mulheres. Doutora, interessante que você citou aí esse outro procedimento que é mais procurado no inverno, porque quando a gente fala de harmonização facial, logo a gente lembra daquela pessoa que volta com o rosto totalmente diferente, alguns ficam irreconhecíveis e, na verdade, a harmonização facial, ela cuida desses detalhes na pele, a questão do colágeno também, de cicatrizes, né? Exatamente. A harmonização facial, como eu sempre gosto de explicar até para os meus pacientes, ela é um conjunto de procedimentos, mas isso não significa que você tenha que realizar todos os procedimentos que existem para você deixar a sua face harmônica. Existem procedimentos que são mais indicados para um determinado tipo de face e existem procedimentos que não têm indicação para outros tipos de face. Então, é preciso ter um bom senso. E é por isso que numa primeira consulta, numa primeira abordagem, a gente tem que fazer, existe a necessidade de se fazer uma análise facial bem detalhada desse paciente e entender o histórico de vida desse paciente também, porque isso acaba influenciando no resultado e na durabilidade desses resultados. Então, a harmonização facial é cuidar da face do paciente, entregando proporção, harmonia, equilíbrio,
mas sem tirar a naturalidade da face dessa pessoa, para que as pessoas notem que ela está cada vez mais bonita e não cada vez mais artificial. Doutora, e aí já vale a gente destacar que muitas pessoas, elas procuram a harmonização facial por conta das redes sociais, né? Porque tem aqueles filtros que a pessoa fica diferente, tudo. Então, é importante a pessoa conversar com o especialista primeiro, porque às vezes ela não precisa alterar aquilo, mas precisa alterar uma outra coisa. Uma colega nossa, da imprensa, inclusive, ela recentemente fez uma mudança no queixo, porque ela tinha uma papada e ela achava que tinha que fazer uma plástica no pescoço, mas não era. Era só fazer uma projeção do queixo. Então, a importância de conversar com o especialista, né? Exatamente. Eu digo que existem bons e maus profissionais em todas as áreas, independente do diploma de cada profissional. Mas existem pacientes que já chegam com um nível de expectativa muito alto, principalmente em relação aos filtros, que a gente... existem cada vez mais modelos diferentes e que até modificam bastante realmente a face da pessoa. Então, ela já chega com essa expectativa de mudança. Mas também existem aquelas expectativas irreais dos casos de antes e depois, que a gente precisa entender que nem tudo ali é de fato real. Infelizmente, existem casos que são modificados, existem casos que são construídos ao longo do tempo, né? Não são resultados que aconteceram do dia para a noite. O paciente teve que passar por um processo de tratamento. E aí as pessoas acham que a harmonização facial é um passe de mágica, que ela vai chegar no consultório, ela vai fazer todos os procedimentos e ela vai sair de lá que nem a Angelina Jolie. Então, é preciso ter uma certa cautela, a expectativa tem que estar muito bem alinhada, de acordo com o resultado real, final, que essa pessoa vai receber desse profissional. E, claro, a gente sempre leva em consideração a queixa principal do paciente, mas, principalmente, a gente faz uma análise facial detalhada, até para que o paciente conheça melhor a face dele. Porque é muito comum, às vezes, o paciente chegar querendo fazer um determinado tipo de procedimento, ele não tem indicação daquele procedimento, como você mesma disse, né? Sua colega queria fazer uma cirurgia, sendo que a indicação dela era outra. Então, essa é a real importância de uma boa análise facial antes de realizar qualquer tipo de procedimento, mesmo que seja só uma aplicação de toxina botulínica. Com certeza. E doutora, quando a pessoa faz o procedimento e fica insatisfeita, esse procedimento de harmonização facial, ele é reversível? Tem como fazer correções? Olha, depende muito se esse procedimento foi realizado com ácido hialurônico. Existem alguns profissionais que trabalham com materiais definitivos, como o PMMA, que é o metacril, né, que é um material onde não existe a possibilidade de reversão, e eu não vejo como uma boa alternativa para preenchimento facial. Essa ideia de que ele é definitivo é uma ilusão, na verdade. E se houver qualquer tipo de complicação ou se o paciente não gostar do resultado, fica inviável fazer qualquer tipo de reversão. Então, quando o paciente passa por um procedimento estético onde foi usado ácido hialurônico e aí ele não gostou do resultado, volumizou muito, ficou assimétrico, não ficou do jeito que ele queria, existe uma enzima chamada hialuronidase que pode ser aplicada e essa enzima, ela acaba degradando o ácido hialurônico, né, rapidamente, e aí o paciente fica livre daquele resultado indesejado. Esse procedimento, ele é dolorido? Como que funciona em um centro cirúrgico? Explica pra gente um pouquinho mais. Não, os procedimentos estéticos simples, como preenchimento, toxina botulínica, bioestimulação de colágeno, protocolo, procedimentos realizados em consultório, tá? Normalmente, quando a gente vai fazer o procedimento no paciente, a gente faz uma anestesia prévia local, justamente para que ele tenha um maior conforto durante a performance, né, do profissional ali, durante o procedimento.
e para que ele tenha também um pós, uma recuperação boa, tranquila, sem dor, sem grandes incômodos. Então, normalmente são procedimentos simples que não chegam a levar o paciente a ter que se ausentar de suas atividades por uma questão de dor ou grandes incômodos. Ah, doutor, e outra dúvida, esses procedimentos, o resultado é imediato? Porque eu já ouvi falar que o Botox, você faz o procedimento e vai ver o resultado alguns dias depois. Isso é verdade ou mito? É verdade. Quando a gente faz a aplicação da toxina botulínica no paciente, esse resultado a gente não consegue visualizar na hora. Existe um período em que essa toxina botulínica começa a trabalhar o relaxamento muscular e aí, a partir de 7 dias, 10 dias, é que a gente começa a notar os primeiros sinais. Existem pacientes que, às vezes, até no segundo, terceiro dia já começam a notar uma certa diferença. E esse resultado, ele vai sendo conduzido até o 15º dia. E aí, depois desse período do 15º dia, a toxina botulínica, ela já atingiu todo o pico de ação dela, que é quando o paciente normalmente fica pré-agendado para poder retornar ao consultório e a gente poder fazer uma reavaliação, ver se o procedimento ficou exatamente do jeito em que o paciente queria, se precisa fazer algum tipo de retoque, etc. Mas quando a gente está falando de ácido hialurônico, também existe uma ilusão aí de um resultado imediato. É claro que quando a gente vai preencher uma região, e não só pelo processo do ácido hialurônico em si, mas pelo inchaço do paciente, ele já nota uma diferença muito grande, né? O famoso efeito imediato, mas que não é tão imediato assim, porque esse paciente ele ainda vai desinchar, o ácido hialurônico ainda vai passar por um processo de acomodação, e aí sim, depois de uns 15, 20, 30 dias é que a gente vai conseguir enxergar um resultado final. E aí, como que o paciente ele deve ser orientado, assim, quais profissionais? A gente vê vários casos de pessoas que buscam anúncios pela internet, tudo, vai lá, faz o procedimento, se dá mal. Como que a gente pode escolher o profissional? Explica pra gente quais são esses profissionais que podem fazer esse tipo de procedimento. Bom, a escolha ela precisa ser muito pautada na confiança, né? De você acompanhar esse profissional, ver a conduta desse profissional, tentar conversar com algum paciente desse profissional. Às vezes lá no meu Instagram eu recebo recados de pacientes meus, olha, doutora, uma seguidora sua entrou em contato para saber sobre o seu trabalho e tudo mais. Mas a pesquisa maior tem que ser em prol disso, de tentar entender como que é a dinâmica desse profissional no consultório. Se ele realmente está apto a realizar, se os resultados são exatamente aqueles, se o paciente teve um bom acompanhamento durante o pós-procedimento, porque isso é muito importante. O paciente acaba ficando com várias dúvidas e o profissional precisa ser acessível a esse paciente. Com relação a categorias, a gente pode falar aí sobre alguns médicos, biomédicos, cirurgiões dentistas, mas ainda assim é necessário fazer uma pesquisa muito, muito cuidadosa, muito minuciosa, e não pesquisar pelo preço, e sim pelo profissional que vai estar ali cuidando do seu rosto, porque é uma responsabilidade muito grande, é algo muito sério. Se algo der errado, você tem que ter certeza de que você está nas mãos de um profissional realmente capacitado, não só em te entregar resultados maravilhosos, mas também em cuidar de você, reverter qualquer tipo de intercorrência que venha a acontecer. Então, é preciso ter paciência. Vai na consulta, conversa, não se deixa levar pela impulsividade, vai para casa, pensa um pouco, está na dúvida, vai numa outra consulta. Tem que ter paciência. Infelizmente, as pessoas estão levando os procedimentos estéticos, a harmonização facial, como se fosse um fast food, né? Onde você vai, você entra e faz e pronto. E não é assim, porque não são procedimentos simples, apesar de parecer ser. Então, eita, vai cair uma chuva aqui no Rio. Então, é preciso ter muita cautela, porque senão realmente o prejuízo pode ser muito grande.
Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui de entrevista, mas eu queria que você respondesse mais uma pergunta. Agora, com a chegada do verão, o pessoal tá querendo se arrumar, né? Ficar arrumadinho aí para ir para a praia e tudo, mas quais são os cuidados que é preciso ter para quem faz esse tipo de procedimento? Porque tem a questão da agulha, né? Mas aí depois a pessoa pega sol. Tem algum cuidado que ela precisa ter pós-procedimento? Sim, o paciente que passa por um tratamento estético, ele precisa ter certos cuidados no início e durante também o processo, ao longo da vida dele, é importante isso, né? O autocuidado, ele não acontece somente dentro de um consultório, ele precisa seguir em casa. Então, fazer o uso de filtro solar é extremamente importante. Mesmo estando em casa, tem que usar o filtro solar. Mesmo os dias estando nublados, de repente aí no dia de verão, como está aqui no Rio, está no verão e do nada o tempo mudou, tem que usar filtro solar. Fazer a utilização de bons cremes, usar um hidratante durante o dia, durante a noite. Isso tudo é importante não só no processo de recuperação do paciente, mas também no processo de autocuidado para que esses procedimentos também tenham uma boa durabilidade. Não adianta você ir no consultório, gastar, né, uma grana lá cuidando do seu rosto e aí não usa um hidratante, não usa um protetor solar, não usa um sérum, uma vitamina C. Então, existem cuidados básicos que precisam ser levados em consideração para que você consiga manter os resultados, a longevidade desses resultados e também para que eles sejam parte do seu autocuidado diário. Em relação aos procedimentos em si, existem alguns cuidados básicos que a gente pede para o paciente tomar, que é evitar sol nos primeiros 15 dias, usar protetor solar mesmo dentro de casa, nas primeiras horas fazer uso de gelinho na região, caso esteja um pouco dolorido. São cuidados básicos, mas que fazem total diferença quando a gente vai buscar esse resultado perfeito, esse resultado final. Doutora Israela Macena conversando com a gente sobre harmonização facial, cuidados com a pele. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. O espaço segue sempre aberto. Eu que agradeço, muito sucesso para o Tom Maior. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, que 2022 seja um ano um ano ainda mais cheio de realizações, sucesso aí para vocês e muito obrigada pelo espaço e por poder levar mais informações, né, para as pessoas que buscam o autocuidado. Eu sempre falo que não é só um procedimento estético, é você se amar mais, é você buscar ali resgatar a sua autoestima. Isso tudo é muito importante e vai além de qualquer procedimento estético em si. Então, muito obrigada pelo espaço e fiquem todos com Deus.